Exatamente, Gabriel. Em 26 de julho do ano passado, houve essa situação que chamou muita atenção aqui na nossa capital e, claro, em todo o estado do Acre. Nós mostramos aqui nos telejornais da TV Gazeta essa situação da rebelião no presídio de segurança máxima Antônio Amaro Alves. Desde que essa situação aconteceu, a Polícia Civil já trabalhava. Logicamente, após a finalização da rebelião, a Polícia Civil trabalhava na investigação dessa situação. Estou ao lado do delegado Robert Alencar, também do delegado Leonardo, para a gente poder falar a respeito dos dois inquéritos que estão em andamento. Inquérito sobre uma possível facilitação por parte de policiais penais e também um inquérito sobre os homicídios. Afinal, nós estamos falando de uma situação que resultou em 5 mortes. Primeiramente, vou conversar com o delegado Robert Alencar para falar sobre essa possível facilitação. Delegado Robert, desde o princípio, desde que essa situação realmente aconteceu, muito se fala de uma possível facilitação. No decorrer desse período, o que vocês conseguiram identificar a respeito desse caso? Bom, de forma processual, material, o processo policial já conseguiu colecionar ali algumas provas indubitáveis, que são depoimentos, contradições de depoimentos e principalmente documentos, que incluem as imagens extraídas do circuito interno de câmaras. Inclusive, esses elementos ensejaram a decretação pelo Judiciário de medidas cautelares, a prisão de um servidor do sistema penitenciário e o afastamento de outros 4, além de buscas domiciliares que têm como objetivo principal robustecer o inquérito com a coleta de novas provas que foram arrecadadas hoje durante a Operação Portas Abertas. Ou seja, delegado, nós poderíamos dizer que um homem que foi preso, né? Ele é o principal suspeito de ter participação nessa possível facilitação e outros também são investigados, outros 3 são investigados nisso? Na verdade, são 5 principais, 4 foram afastados das funções por 120 dias, estão suspensos da atividade policial pela Justiça acreana e um foi preso. Todos eles são suspeitos. Não há como dizer neste momento qual o principal. O fato é que os 5 são suspeitos e outros 7 também são suspeitos, cada um com um grau de conexão relacionada à prova que está inserida no inquérito policial. Delegado, a gente sabe que essas investigações estão em andamento, não é tudo que vocês podem falar, mas o senhor poderia dizer alguma forma como eles possivelmente teriam feito essa facilitação? Bom, a facilitação, ela em tese veio por várias circunstâncias. A primeira delas, que foi consignada na investigação, foi uma possível alocação dos presos no pavilhão 1 da rebelião. A investigação demonstra que eles foram colocados ali para criar todo um cenário que possibilitasse a fuga, a execução do plano de fuga que já vinha sendo feito há meses anteriores. Para a gente finalizar, delegado, existe também a questão de um DVR, que é um aparelho que grava imagens, um DVR esse de propriedade do Estado, no caso ali do IAPEM, que estava na residência de um policial penal. Entre os objetos arrecadados hoje, esse foi um dos objetos que chamou mais a nossa atenção. A gente ainda não sabe as circunstâncias relacionadas. O investigado vai ser ouvido, ele vai apresentar ali os fatos relacionados a esse DVR, mas que realmente é muito estranho, principalmente para a investigação, um DVR de propriedade em tese do sistema penitenciário e de uso do sistema penitenciário está na casa de um dos investigados. Muito obrigado, delegado Robert. Portanto, em relação a esse primeiro inquérito, a gente entende que existe ali uma grande suspeita, a gente ainda trata como suspeita, afinal a investigação ainda está em andamento, dessa facilitação, afinal existem 5 policiais penais que estão sendo investigados. Agora, estou ao lado do delegado Leonardo Ribeiro. Delegado, a gente fala de uma situação de 5 homicídios. Hoje, o senhor que ficou responsável por essa questão, a gente pode se dizer em que momento vocês estão da investigação? Então, a investigação, igual o delegado Robert falou, foram 2 inquéritos instaurados em conjunto. Então, assim, inicialmente a gente foi identificado, né, até pós a rebelião, os autores diretos, e algum deles, inclusive, assumiu os homicídios. Mas o que foi analisado pela investigação é que não foram só eles, né? Então, assim, para ter uma rebelião e uma execução igual ocorreu, envolve uma autorização de toda a organização criminosa. Então, a investigação buscou identificar quem seriam hoje as lideranças da facção no Estado, quem autorizou a rebelião
E agora, com essa operação de hoje, vamos tentar arrecadar se tem algum indício, algum servidor que sabia do que iria ocorrer na rebelião, se teve participação na facilitação e se tinha conhecimento de execuções. Aí, a partir disso, vamos poder finalizar o inquérito. Esse trabalho é dessa forma, delegado, porque nós estamos falando de 2 inquéritos diferentes, mas que eles estão andando lado a lado. Sim, sim. São 2 inquéritos assim, que foram instalados separadamente, mas até essa questão de tempo, da demora, é justamente por esses 2 inquéritos estarem ligados. Assim, a gente já teve identificações dos executores, das lideranças, só que o inquérito de homicídios aguardou essa finalização, essa operação, para ver se tem alguns elementos que podem colaborar também com o nosso inquérito. Pode-se dizer que as vítimas já estavam marcadas ali naquela situação para morrer? Já, com certeza. Isso aí, apesar de, em alguns depoimentos, os presos disserem que a intenção inicial seria somente a fuga, já foi comprovado que não, que assim, queriam fugir, mas também já tinha as vítimas determinadas, que eram todas lideranças da outra facção criminosa, né? Delegado, muito obrigado pelas informações. Portanto, como eu disse, é o que pode ser dito nesse momento por parte da Polícia Civil, porque esses 2 inquéritos seguem em andamento, as 2 investigações seguem paralelamente em andamento. Com imagens de Sidney Torres, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.